Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos fazer a correção do PET, Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano, volume 2, semana 2. Questão 1. Considere os materiais álcool, gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. Letra A. Relacione uma propriedade específica que seja comum a todos eles. Ora, uma propriedade específica pode ser que todas essas quatro substâncias são combustíveis, todas elas reagem com o oxigênio do ar. Então, como são todas combustíveis, essa pode ser uma relação de uma propriedade comum a todos eles. Uma segunda propriedade comum é que todos também são compostos orgânicos, possuem o carbono como principal elemento. Então, um exemplo nós temos aqui o etanol, isoctano, uma das moléculas da gasolina, o óleo diesel, então, e nós temos aqui o GLP, gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, com as suas várias substâncias que formam esse gás. Que na verdade o gás de cozinha é uma mistura de gases. Próxima questão. Próxima alternativa, letra B. Indique propriedades específicas que podem ser utilizadas para diferenciá-los. Ora, as propriedades físicas dizem respeito às características inerentes às substâncias, ou seja, características particulares que independem de transformações em outra substância. Então, o que a gente pode fazer para diferenciar essas substâncias, álcool, gasolina, óleo diesel e gás de cozinha, são densidade, solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, cada um contém a sua densidade, cada um possui a sua solubilidade por questão de polaridade ou apolaridade. Por exemplo, o álcool se dissolve na água, a gasolina, o óleo diesel não. Então, e pontos de fusão e pontos de ebulição que são próprios de cada substância. Ok? Questão 2. A água, o solvente mais abundante da Terra, é essencial à vida do planeta. Mais de 60% do corpo humano é formado por esse líquido. Um dos modos possíveis de reposição da água perdida pelo organismo é a ingestão de sucos e refrescos, tais como a limonada, composta de água, açúcar, glicose, limão e, opcionalmente, gelo. Um estudante observou que uma limonada fica mais doce quando o açúcar é dissolvido na água antes de adicionar o gelo. Isso acontece porque, com a diminuição da... Aí nós temos algumas possibilidades de por que o açúcar é melhor dissolvido na água antes de colocar o gelo. Então é importante perceber. Solubilidade é a quantidade máxima de uma substância que se dissolve em certa quantidade fixa de outra substância. Exemplo, água e açúcar. Então, a água é o solvente que dissolve o açúcar, que é o soluto. E a água possui um limite de quantidade que pode conseguir dissolver esse açúcar a uma determinada temperatura. Então, a solubilidade depende da natureza do soluto e do solvente, e diretamente também com a temperatura. Se eu tenho uma água aquecida, com uma temperatura maior, eu vou dissolver mais açúcar. Se a água tem uma temperatura menor, eu vou dissolver menos açúcar. Então, quando o açúcar é dissolvido na água antes de adicionar o gelo, é porque ela tem uma temperatura maior
antes de se adicionar o gelo. Logo, eu tenho que... Isso acontece porque com a diminuição da temperatura, diminui a solubilidade da glicose. Então, colocando o gelo antes, eu diminuiria a solubilidade, diminuiria a quantidade de açúcar que poderia ser dissolvido. Então, a limonada fica mais doce quando o açúcar é dissolvido na água antes de se adicionar o gelo. Então, questão 2, letra C. Questão 3. Considere a tabela. Eu tenho aqui os materiais alumínio, bambu, carvão e osso, e a densidade de cada um. Ao adicionar a água pura à temperatura ambiente, pedaços de cada um desses materiais, observe-se a flutuação apenas de alumínio, bambu e osso, bambu e carvão, ou carvão e osso. Ora, primeiramente, densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Se eu tenho um material mais denso do que a água, ele pode afundar na água. Se eu tenho um material menos denso do que a água, esse material pode flutuar. O alumínio é mais denso do que a água. O bambu, ele tem densidade menor do que 1, então ele é menos denso do que a água. O carvão é menos denso do que a água. O osso, que não tem uma densidade fixa, tão quanto o bambu, pode variar, mas de qualquer forma, o osso tem densidade maior do que a água. Então, alumínio e osso afundaria. Então, observe-se a flutuação apenas de quem? Bambu e carvão, que possuem densidade menor do que a água. Ok? Então, essa aí foi a correção da questão 3. Oi gente, meu nome é Aline e eu vou corrigir com vocês o exercício 4. Então vamos lá. No exercício 4 ele fala assim: 4 tubos contêm 20 ml de água cada um. Coloca-se nesses tubos dicromato de potássio, K2CR2O7, nas seguintes quantidades em gramas. Então aqui a gente tem a massa de K2CR2O7. No tubo A é de 1 grama. No tubo B são 3 gramas, no tubo C são 5 gramas e no tubo D são 7 gramas. Aí aqui ele fala: a solubilidade do sal a 20 graus Celsius é igual a 12,5 gramas por 100 ml de água. Então ele está falando que o máximo que o sal dissolve em 100 ml é 12,5 gramas. Após a agitação, em quais dos tubos coexistem nessa temperatura solução saturada, aspecto homogêneo e fase sólida? Então ele quer saber em qual que a gente vai ter uma fase sólida. Então vai ter a solução com uma fase sólida. Então para isso a gente tem que fazer aqui, ó. Ele deu pra gente a solubilidade em 100 ml, que é 12,5 gramas. Então agora a gente tem que achar a solubilidade em 20 ml, que é a amostra de cada um, certo? Então vamos lá. Aí a gente vai fazer uma regrinha de 3. Na temperatura de 20 graus, 100 ml são 12,5 gramas dissolvida. Em 20 ml são X. Então aqui a gente vai multiplicar o X vezes 100 ml vai ser igual ao 20 ml vezes 12,5 gramas, certo? Esse 100 ml vai passar dividindo aqui. Então, vai ficar X é igual a 20 ml vezes 12,5 gramas dividido por 100 ml. Aí cancela ml com ml. E vai ter 250 gramas, que é 20 vezes 12,5, dividido por 100. Isso vai dar 2,5 gramas. Então, a gente percebeu que em 20 ml, o máximo que vai se dissolver é 2,5 gramas. Mais do que isso, vai ter formação de uma parte sólida. Então, vai ter uma mistura heterogênea. Então, vamos ver aqui. No tubo A, tem 1 grama. O máximo é 2,5. Então,
ele vai estar totalmente dissolvido. No tubo B, a gente tem 3 gramas. Então, o máximo que se dissolve vai ser 2,5 gramas. Então, a gente vai ter 2,5 gramas dissolvido e 0,5 gramas em sólido. Aí, no tubo C, a gente tem aqui 5 gramas. Então, o que vai ter dissolvido? 2,5 gramas. E o que vai ter em forma de sólido? 2,5 gramas também de sólido. E no tubo D, a gente vai ter dissolvido essas 2,5 gramas e o restante em sólido. Então, a gente vai ter 4,5 gramas de sólido. Ele está perguntando pra gente em quais dos tubos coexistem nessa temperatura solução saturada, aspecto homogêneo e fase sólida. Então, ele quer saber em qual tubo que a gente vai ter formação de sólido também. Então, a gente concluiu que vai ser no tubo B, no C e no D, certo? Então, aqui vai ser a letra D. Questão 5. Um cliente forneceu 40 gramas de ouro para um ourives fazer uma pulseira com uma liga cuja massa fosse 80% de ouro e 20% de cobre. Ao receber a pulseira, o cliente mediu seu volume e encontrou 3,5 centímetros cúbicos. O ourives foi honesto ou não? Justifique sua resposta por intermédio de cálculos. Dados. A densidade do ouro é de 20 gramas por centímetro cúbico e a do cobre é 10 gramas por centímetro cúbico. Ora, se ele forneceu 40 gramas de ouro e a massa de ouro é 80% e 20% de cobre, então de cobre só pode ser 10 gramas. Ok? Então, vamos fazer estes cálculos. Nós temos aqui a densidade, que é calculada como densidade é igual a massa sobre volume. Eu tenho aqui a densidade do ouro, 20 gramas por centímetro cúbico. Densidade é igual a massa, 40 gramas, sobre volume. Então, o volume está dividindo, passa para cá multiplicando. Este 20 gramas por centímetro cúbico, que multiplica, passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou trocar. O volume vai para cima e a densidade vem para baixo. Então, volume é igual a massa sobre densidade. Então, 40 gramas sobre 20. Gramas com gramas, eu corto. 40 dividido por 20, 2. 2 o quê? 2 centímetros cúbicos. Então, eu já tenho aqui a densidade de ouro, o volume de ouro. Ora, cobre, como eu disse, 20% da massa é de cobre. Se eu tenho 40 gramas de ouro, então 10 gramas vai ser de cobre. A densidade do cobre é 10 gramas por centímetro cúbico, que é igual a 10 gramas sobre volume. Novamente, eu inverto, o volume vai ser igual a massa sobre densidade. Então, o volume sobe e a densidade desce. Grama com grama eu corto. 10 dividido por 10, 1 centímetro cúbico. Então, de cobre eu tenho 1 centímetro cúbico. 3 centímetros cúbicos deveria ser o volume dessa pulseira. Só que ela tinha 3,5 centímetros. O que isso significa? Manteve-se a massa, mas aumentou-se o volume. Então, o ourives usou mais cobre do que ouro. Então, o ourives não foi honesto. Essa foi a correção do Plano de Estudo Tutorado, volume 2, semana 2, do primeiro ano. Um monte de abraços. Até mais.